E som, testando. Como eu amo o teu tempo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Os que andam no caminho do Senhor, vão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Uma boa noite a todos vocês. Saúdo, então, aqui os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, que estão presencialmente, então, nessa casa de Deus. Quero saudar os membros desta congregação que se unem a nós pela internet. Também saúdo aqueles que são visitantes. Temos alguém aqui que não é membro da congregação e está nos visitando? Pode levantar a mão. Então, quem nos visita, então sempre bem-vindos, sintam-se abraçados. Também saúdo aqueles que nos visitam também pela internet, que se unem a nós, então, neste culto pela internet, pois ele é transmitido no homepage da congregação, no Facebook e, posteriormente, disponibilizado também pelo YouTube. Quero saudar a todos vocês nas palavras bíblicas do salmista, que diz: servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Desde o nascer
até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. Afinal, Ele criou o universo, nos deu a vida e tudo que somos e temos, e em Cristo somos seus instrumentos, seus administradores das dádivas, então, que Ele nos concedeu. Que possamos ser bons administradores de todas as dádivas recebidas, muito especialmente, então, do Santo Evangelho. Passo neste momento aos avisos, cultos todos os sábados às 18 e todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Hoje, após o culto, temos reunião com os pais e alunos do 2º ano da instrução de confirmandos. Também destaco que nos cultos dos dias 27 e 28 de setembro, a coleta será especial para o DAS, Departamento de Ação Social da Congregação. Na terça-feira, próxima, agora 19h30, temos estudo bíblico, grupo São Cristóvão 2. Na quarta-feira, fica aí o convite, temos um estudo bíblico online, então pelo Facebook, mais uma live. Então você é convidado a participar. Então você pode, no conforto do seu lar, da sua casa, acompanhar e participar, então, de mais um estudo bíblico que será, então, nesta quarta-feira. Quinta-feira próxima, culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Na sexta-feira, culto no bairro Olarias, às 19 horas, na Escola Nova Viena. Próximo sábado, instrução de confirmandos, 2º ano e 1º ano, com Juventude Mirim. Destaco também que, após o culto do próximo sábado, teremos Juventude. Então, a GELC vai estar se reunindo, então, após o culto do sábado que vem. E desde já eu chamo a atenção, nós estamos convidando os jovens da congregação. Então, é um convite que vem a partir da GELC para todos os jovens, muito especialmente os jovens mirins, os alunos da instrução de confirmandos, também 1º e 2º ano, para o dia especial GELC, que vai acontecer, então, dia 4 de outubro aqui na congregação, começando às 10 da manhã e terminando após o culto, então, das 18 horas no sábado. Esse é um convite carinhoso da GELC e apoiado, então, pela nossa congregação. Esse dia especial tem o apoio da nossa congregação. Com certeza será um dia maravilhoso, um dia muito especial. Queremos iniciar o culto de hoje cantando o hino Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino será cantada em pé por ser adoração à Trindade. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida,
infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. Assim, da forma como estamos, queremos invocar a presença do nosso Deus. Seguimos a ordem litúrgica. Em nome de Deus Pai, De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. em nome de Deus Filho, Que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. em nome de Deus Espírito Santo, Que nos Nos deu a vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. ao Deus triuno e verdadeiro, sejam rendidos honra e glória para todos sempre. Amém. Muito estimados, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. O mesmo apóstolo nos assegura: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Baseados nesta promessa divina, queremos abrir os nossos corações perante Deus. Como Davi, nós dizemos: confessarei ao Senhor os meus pecados. Vamos orar em conjunto, como segue na projeção. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu, pobre criatura, confesso todos os meus erros, os pecados que lembro e também os que eu nem percebi. Reconheço que tenho merecido o teu castigo aqui na terra e também no inferno eterno. Suplico-te, pelo amor que revelaste por mim na pessoa de teu amado Filho Jesus Cristo, que perdoes todos os meus pecados. De minha parte, quero corrigir a minha vida. Para que isso seja possível, dá-me o teu Espírito Santo em rica medida. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, o Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ama e vos aceita como seus filhos, vos perdoou todos os vossos pecados. Por isso vos anuncio o seu perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 113. Texto que queremos pronunciar responsivamente, um versículo oficiante, ou seja, o pastor, e o outro, todos vocês, então a congregação. Aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Neste momento, cantemos o próximo hino. Pode se assentar. Exultantes te adoramos.
exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza e a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Queremos falar com Deus em oração. Seguimos, então, oficiante e todos. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos. E assim te louvemos e confessemos diante de todos, e que também, de boa vontade, te rendamos culto regularmente. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Todos podem se assentar. Seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura se encontra em Amós, capítulo 8, dos versículos 4 a 7. A condenação de Israel. Escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. A leitura da epístola encontramos em 1 Timóteo, todo o capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso.
Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar essa mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é quem foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé do amor e na dedicação a Deus. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, do Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustente todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova dita cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Com toda a reverência, queremos ouvir o Santo Evangelho, que encontramos em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 15, que dá também o tema para a mensagem do culto de hoje: bons administradores. Texto que leio, então, neste momento, diante de vós. A parábola do administrador desonesto. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou:
o patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 baris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos em conjunto a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, conforme então as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar neste momento. Esse é o momento da escola dominical. Então todas as crianças, elas vêm até a frente. As crianças que têm a oferta fazem a oferta, aí recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, então agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem seguir com a professora Nadir para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, que possamos ser fortalecidos na fé em Jesus Cristo, a partir do qual nós somos filhos de Deus, nós somos administradores de Deus, e que possamos, pelo Espírito Santo, sermos bons administradores. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, eu pergunto para vocês que aqui estão presentes, quem é formado em administração e trabalha nessa área? Levanta a mão, bem alto. Administração. Muito bem. Parabéns aos administradores. Dia 9 era o dia do administrador, certo? Então, parabéns aos administradores. Aqueles que trabalham, então, nessa área. Mas, olhando para o tema do culto de hoje, para as leituras do culto de hoje, nós vemos que somos chamados também de administradores. Deus está dizendo para nós que somos administradores. Todos nós somos administradores.
Ora, podemos não ter essa formação específica ou trabalhar nessa área em empresas aqui no mundo de hoje, mas somos administradores. Sim, desde quando somos administradores? Quando olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. E aí o que ele fez? Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, como a coroa da criação, e colocou-os para administrar a criação, para dominarem sobre tudo aquilo que ele havia feito, para dominarem e administrarem sobre tudo. Então nós, seres humanos, fomos colocados aqui neste mundo para administrarmos todas as coisas que Deus criou, que Deus fez. Que bacana isso, não é verdade? Portanto, somos administradores de Deus aqui neste mundo. É fato que o pecado que já entrou por Adão e Eva comprometeu essa administração. Essa administração no sentido geral, com relação a Deus, com relação a nós, com relação ao semelhante, com relação a toda a obra de Deus, toda a criação que fora confiada aos seres humanos. O pecado comprometeu tudo. Mas Deus, no seu amor e graça, o que Ele fez? Ele prometeu e no tempo certo Jesus veio. Jesus, por nós, cumpriu todos os mandamentos. Por nós, Ele pagou todos os pecados. Ele disse, está consumado. No domingo da Páscoa, Ele ressuscitou. E provou que assim venceu o pecado, a morte e o diabo. E trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna com o nosso Deus. E nós, portanto, agora, em Cristo, fazemos parte do reinado de Deus também sobre todas as coisas. No Pai Nosso, nós oramos assim, na segunda petição do Pai Nosso: venha o teu reino. O que a gente está pedindo nesta oração do Pai Nosso? Que venha o reino de Deus. Ok. Mas aqueles que estão na fé já estão sob o reinado de Deus. Oficialmente nós passamos a estar sob o reinado de Deus quando fomos batizados. Quando pelo Espírito Santo fomos marcados no sangue de Jesus. Passamos a ser filhos de Deus e servir aos propósitos de Deus. Ou seja, passamos a estar sob o reinado de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, a gente pede que nós que já estamos sob o reinado dele, que estamos na fé, permaneçamos na fé. Que a gente fique nesta fé. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós pela palavra continuamente e pela Santa Ceia. Aqueles que são membros da Igreja Luterana e também já confirmaram a sua fé diante do altar. Aí o Espírito Santo vai agindo. Ele age como? Pelo batismo que nós recebemos, ele age em nós pela palavra e age em nós pela Santa Ceia, para que a gente permaneça sob o seu reinado. Mas a gente pede também que mais pessoas passem a estar sob o reinado de Deus. Passem a estar na fé. Mas também pedimos que venha o reino do céu. E diante disso, nós como cristãos, temos o privilégio de servirmos na administração de Deus, de toda a boa dádiva criada por Ele. E muito especialmente, nós temos o privilégio de servirmos como instrumentos também do Evangelho, da sua palavra, da sua mensagem.
que chama o pecador ao arrependimento e que pelo Espírito Santo leva as pessoas a crerem e a fazerem parte do reino de Deus e viverem a perspectiva do céu na hora da morte. E viverem a perspectiva também de um dia, a partir do dia derradeiro, pois cremos na ressurreição da carne, porque nos importa morrer uma só vez e depois disto o juízo, céu ou inferno. A alma na morte vai em Cristo para o céu ou sem Jesus para o inferno. O corpo no dia derradeiro, pelo poder de Deus, será ressuscitado e juntado com a alma, ora em Cristo no céu ou sem Jesus no inferno. Mas, ou seja, queridos irmãos, queridas irmãs, nós fazemos parte do reino de Deus e servirmos aos propósitos, administrando toda a dádiva, a vida recebida, o tempo que Ele nos deu, os dons que Ele concedeu para cada um, enfim, os bens que Ele nos deu, e muito especialmente administradores do Evangelho. Então somos motivados no amor e na graça de Deus a sermos fiéis na administração das suas riquezas. Lembremos que Deus nos deu o Evangelho, a palavra, a mensagem da salvação em Cristo, e é o doador de todas as riquezas que possuímos. Aquilo que você tem, você recebeu de Deus. Podemos dizer então que Deus é o homem rico da parábola, pois confiou muitos bens e talentos aos seus administradores, que são os cristãos. Então veja também, por exemplo, Adão e Eva. Deus deu-lhes a vida e tudo, como a coroa da criação. Então eles deveriam cuidar de todas as coisas criadas. Esta agradável responsabilidade era harmoniosa e perfeita até que o pecado veio. Foi o pecado que abalou a criação, o ser humano, passou a ser falho na administração do mundo e das riquezas que Deus lhe concedeu tão bondosamente. Infelizmente, essa é uma marca que nos acompanha. A partir do pecado, nós fomos comprometidos na administração que Deus nos confiou. Mas Deus requer fidelidade de cada um dos seus filhos. O que significa fidelidade, queridos irmãos, queridas irmãs? Que mostremos que somos fiéis a Deus quando de modo pleno e integral expressamos culto e adoração a Deus como seus filhos. Pois toda a nossa vida é culto e adoração ao nosso Deus. O culto não acontece só dentro da igreja. Ele precisa acontecer no dia a dia da vida. Quando nós vivemos a fé cristã, buscamos seguir as orientações e os conselhos de Deus. Significa que devemos usar responsavelmente as riquezas para cuidar da vida e da saúde que Ele nos deu. Aí nós já podemos ver o quanto nós cuidamos da vida e da saúde que Ele nos deu. Do bem-estar pessoal e também da própria família. O quanto nós cuidamos e priorizamos a educação dos nossos filhos. Muito especialmente a educação cristã na fé. Que valor isso tem para nós e as nossas famílias? As roupas. Como nós cuidamos disso? Dos necessitados da sociedade e do mundo. Por fim, não por último, mas quanto nós dedicamos de toda a dádiva que Ele nos deu para administrarmos a favor do reino de Deus. Deus, no entanto, pede sempre o primeiro lugar da nossa vida. Afinal, Ele é o doador de tudo. Ele quer sempre ser o primeiro e o único em nossas vidas, o único Deus verdadeiro. E Ele espera as primícias da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons e dos bens que Ele também nos concedeu. Pensemos carinhosamente sobre como estamos sendo na administração de tudo que Ele nos confiou. E Jesus no Evangelho, Ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Infelizmente, é uma realidade presente. Talvez
tenhamos a tendência de pensar, olhando neste mês de setembro, como vivemos a Semana da Pátria, e hoje chegando ao final, a Semana Farroupilha, talvez pensemos apenas nos administradores da nossa nação, da nossa pátria, das autoridades, ou talvez do nosso estado do Rio Grande do Sul, que também têm as suas responsabilidades como administradores e que um dia prestarão contas a Deus também da sua administração dentro do que Deus lhes concedeu e confiou. Talvez nas leituras do culto de hoje você até tenha refletido sobre isso enquanto elas foram acontecendo. Porque se fala aqui de governantes sobre o povo, no Salmo. Em Amós, nós vemos um alerta onde Deus chama a atenção dos líderes e poderosos da sociedade que receberam, talvez, poder, autoridades e riquezas, mas que abusam diante das pessoas, no país, no estado, as pessoas humildes e pessoas que passam por situações especiais, que talvez estejam à margem da sociedade. Terão que responder no tempo certo, também por sua administração. Jesus também diz que você deve ser fiel na aplicação das suas riquezas, que você deve administrar tudo o que Deus te deu da melhor forma. Primeiro para a honra e glória de Deus, também para o seu bem e o bem do próximo na sociedade. Essas riquezas, ofertas que vão para a igreja, são para a causa do Evangelho. O quanto nós dedicamos das dádivas recebidas novamente, especificamente na causa do Evangelho. Que você seja fiel na administração de todas as riquezas, riquezas que Deus tão bondosamente concedeu a você, especialmente a riqueza do Evangelho. E nessa parte ele pede também que você seja fiel nas ofertas dedicadas a Deus. Tomara que você esteja ciente dessa realidade e responsabilidade, desse desafio também tão importante para o reino de Deus. Encontramos de fato uma série de dificuldades em nossas vidas. Um problema apontado por Lucas, na verdade, são duas atitudes pecaminosas. Então, a atividade do administrador, que foi denunciado porque estava desfrutando dos bens do homem rico que lhe havia confiado, então, a administração. Ele era um sujeito que estava roubando o patrão em transgressões ou transações comerciais. Esse era um problema no pano de fundo do evangelho dos fariseus daquele tempo, que ridicularizavam a Jesus. Eles eram os ouvintes de fundo desta parábola. Eles eram os avarentos para os quais Jesus estava falando. E os pecados apontados aqui eram justamente a desonestidade e a avareza. Um quadro pecaminoso, dois grandes problemas que atingem muitas vezes os cristãos e que os impedem também de ser fiel na administração daquilo que Deus lhes confiou. Muitas vezes somos tentados com avareza para darmos atenção a algumas necessidades da vida e deixarmos as outras de lado. Ora, não cuidamos devidamente das nossas tarefas e compromissos. Outras vezes, como filhos de Deus, gastamos demais em muitos cuidados da vida e esquecemos que somos instrumentos também para a edificação do reino de Deus. Ou seja, somos desonestos e avarentos. Ele está sendo, muitas vezes somos infiéis no pouco. E aí o alerta de Jesus. Então, como aí nessa situação vocês receberão o muito, ou seja, que é o céu, é fato que há situações em que pessoas por vezes precisam de socorro e auxílio também do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos a essas necessidades das pessoas. Talvez eu e você possamos viver situações especiais em alguns momentos da vida, onde talvez não consigamos administrar as coisas assim como gostaríamos, mesmo tendo consciência daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Mas o problema, o risco é quando a frieza e o desinteresse em relação à igreja toma conta do nosso coração. Quando nós não participamos dos cultos, deixamos de vir louvar e adorar a Deus, quando a Santa Ceia não é importante, onde Jesus vem com o seu corpo e sangue,
quando não valorizamos o estudo bíblico, quando nós não ofertamos para Deus. Temos para tudo menos para Deus. E, infelizmente, isso pode comprometer todo o trabalho e a missão da própria igreja no mundo, que busca salvar almas perdidas. Qual é o destino da desonestidade que é reprovada por Jesus? Com certeza, infelizmente, isso pode comprometer a salvação, a vida eterna. Então, que Deus e Espírito Santo possa fazer com que a gente reconheça sempre o nosso pecado, a nossa fragilidade. Porque é fácil olhar para todos os administradores que estão na nossa volta e os acusarmos de desonestos, de infiéis, de avarentos, de gananciosos, quando nós próprios, dentro daquilo que Deus nos confiou, por vezes falhamos na administração. Não cuidamos devidamente nem da nossa vida, ou seja, da vida diretamente nós. Somos descuidosos com relação aos cuidados da saúde que Deus nos confiou, da vida, do tempo, dos dons que Ele nos deu. Mas somos estimulados, à luz desta parábola, a crescermos como administradores. Parece que no Evangelho Jesus elogiou a desonestidade. Ele não elogiou a desonestidade, mas ele destacou que a prudência, a sabedoria, o empenho, o entusiasmo, o ardor, o fervor que nós vemos naqueles que são maus administradores, nós poderíamos usar ou imitar também como bons administradores de Deus. Os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz, diz o texto. Por vezes eles persistem mais, eles são mais astutos nos seus propósitos, mesmo indo para a condenação eterna no inferno. Poderíamos ver aqui os fariseus no tempo de Jesus. Eles eram acirados em relação à religiosidade deles, mesmo indo para o inferno. Quando olhamos para o mundo, quantas são as seitas em que os seus seguidores seguem fanaticamente e são capazes de morrer pelo que creem, enquanto nós cristãos, por vezes, vendo as verdades, não sendo iludidos, enganados, nem explorados, mas orientados à luz da palavra, não valorizamos devidamente. O texto de hoje, ele nos chama a atenção justamente a refletirmos sobre isso e vermos que os filhos do mundo, por vezes, trabalham e vendem os seus produtos e conseguem muito com os seus filmes, as suas novelas, as suas revistas, a pornografia, os jogos, que dominam e arrastam e escravizam muitos dos nossos filhos, das nossas crianças e jovens e comprometem o futuro deles com relação à salvação. Por mais que eu também seja gaúcho e ame a tradição, muitos irmãos nossos investem em verdadeiras fortunas cultivando a tradição gaúcha. Ou tudo o que tem. Mas se esquecem do mais importante, da salvação da vida eterna. E nós, ora, precisamos e somos desafiados a valorizarmos especialmente as coisas que são eternas. Sim, podemos pensar nos cientistas, a sua dedicação às pesquisas tecnológicas. Vemos o empenho para descobrir novos caminhos, buscando um avanço científico para o bem da humanidade, mas são coisas que se acabam no fechar dos olhos dos seres humanos. E nós estamos falando aqui da eternidade do céu, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, Jesus aqui não elogia a desonestidade, mas a sabedoria, a habilidade e o empenho dos maus administradores, pensando no futuro ou daquilo que não é bom, fazer amigos, porque talvez estes os levem um dia para o céu, ou socorram na hora que faltar aquilo que realmente precisarem. Nós somos desafiados por Jesus a sermos mais sábios, mais habilidosos e nos empenharmos mais nas causas de Deus como filhos da luz, pensando no futuro eterno nosso e dos nossos queridos. Deus quer dizer para nós, os cristãos,
que precisamos usar das dádivas da melhor forma, muito especialmente pela causa do Evangelho. A nossa verdadeira riqueza, a maior riqueza está no céu. Quando morrermos, o dinheiro não adiantará nada. Então, os amigos que ganhamos para Deus, sim, nos darão as boas-vindas lá no céu. Que bacana sermos recebidos um dia lá no céu por aqueles que morreram na fé. É isso que vai acontecer, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Ele nos capacite, sim, que Ele nos confie a vida, o tempo, os dons, os bens, todas as boas dádivas aqui, como Ele fez desde Adão e Eva, também a nós. E que nós sejamos bons administradores das dádivas que Deus nos confiou. Deus é o doador de todas as riquezas. Quer sejamos fiéis na administração, e Ele quer que sejamos fiéis, então, na administração de tudo. E que possamos trabalhar e nos esforçar especialmente por aquilo que é eterno. Que possamos investir do nosso tempo, dons e bens, e sermos habilidosos no trabalho do reino de Deus, como instrumentos de Deus. Para que, na ação do Santo Espírito, nós permaneçamos no reino de Deus, que mais pessoas cheguem à fé e que venham ao reino do céu um dia. Ele nos receberá um dia com alegria lá no céu. Isso será maravilhoso. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa pátria terrena chamada Brasil, esse nosso estado, Rio Grande do Sul, por mais que o amemos, ele é passageiro. Mas Deus quer que nós e todos os nossos queridos e amados cidadãos gaúchos possam estar um dia por Cristo lá no céu. Que o povo do Brasil, que mais pessoas do mundo que Deus ama, possam estar por Jesus lá no céu. De corpo e alma, como é a vontade de Deus. E que pelo Espírito Santo sejamos excelentes administradores. Que Ele perdoe a nossa má administração e que nós cresçamos como bons administradores. Que sejamos hábeis, espertos, astutos, dedicados no que Deus quer de nós. Porque isso não é só para esta vida, mas é para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino, agradecendo a Deus pelo nosso estado, o Rio Grande do Sul. Graças dou pelo Rio Grande, este povo que o criou, que vencendo muitas lutas deste solo conquistou. Olhe Deus para essa terra, que seus filhos com amor distribuam sem demora o Evangelho do Senhor. Graças pelo sol tão lindo, pelos campos naturais, o imenso azul celeste, quero-queros e pardais, pelo trigo e
Queremos, neste momento, falarmos com o nosso Deus em oração. De forma especial, também queremos orar pelos idosos, enfermos, orar pelos enlutados, aniversariantes. Quero destacar aqui os seguintes enfermos: a Naitê Eduarda da Silva, que está na UTI, então no hospital, então em Porto Alegre, que vive momentos muito delicados. Ela é membro da Congregação Luterana Trindade de Estrela. É uma jovem, a Naitê Eduarda da Silva. Também pedir pelo Ivo Althaus, que está na UTI do HBB, e também pedir pelo nosso irmão Astor da Silva, que teve uma situação assim agravante no seu quadro de saúde ontem à noite, e que está na sala vermelha do HBB, ou seja, está na emergência, na UTI também do HBB. Mas pela graça de Deus está melhor e aguardando a antecipação da angioplastia que ele terá que fazer. Então ele fará provavelmente nesta segunda, não mais no dia 29, conforme estava previsto. Também queremos orar de forma especial pela Lisane Maria Roers, pelo senhor Darcilo Brandt e dona Edith Iris Schuch. Pela graça de Deus, esses já receberam alta, estão aos cuidados dos seus familiares, mas queremos orar especialmente também, então, por eles. Temos algum aniversariante desses dias, dessa semana que hoje chega ao final e da próxima semana aí presente? Pode levantar a mão, quem é aniversariante? Ó, temos aí alguns aí. Deus guarde e abençoe vocês. Que Deus continue guardando e abençoando aos aniversariantes. Me incluo nesses, então, nessa semana também. Estou na lista, pela graça de Deus. Também quero, de uma forma especial, orar por todos os alunos da doutrina aqui do segundo ano. Peço para os alunos da doutrina aí levantar a mão, do segundo ano aí. Nós queremos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre vocês e pedir que Deus continue guardando e cuidando de vocês. Vocês são dádivas preciosas que Deus nos confiou. Nós queremos ser excelentes administradores de Deus. Com certeza os pais querem ser sobre vocês, a igreja quer ser sobre vocês, pois queremos que vocês vivam as bênçãos de Deus nesta vida e para a eternidade. Então queremos orar especialmente por esses alunos da instrução também de confirmandos. Seguimos conforme a projeção. No momento estarei incluindo também as intercessões especiais. Querido Deus, com louvor e adoração chegamos diante de Ti. Por Tua graça vivemos este dia e por Tua graça esperamos estar vivos para Te louvar pelo tempo que nos concederes. Somos-Te gratos pela nossa preservação corporal, mas especialmente Te adoramos por enviares Teu Filho como único mediador entre nós e a Tua divina majestade. Apesar da Tua bondade, Senhor, confessamos que temos pecado e ofendido a Tua santidade. Não temos sido capazes de andar em perfeição diante de Ti. Falhamos em orar por todos aqueles que estão investidos de autoridades. Nem sempre temos praticado a administração justa das coisas que confiaste ao nosso cuidado. Muitas vezes trazemos descrédito ao Teu nome, deixando de saudar nossos compromissos pontualmente. Muitas vezes desprezamos a importância de sermos fiéis em pequenas coisas, enquanto procuramos posições importantes em Teu reino. Somos culpados de servir-Te com pouco zelo, enquanto que de todas as formas procuramos agradar aos homens. Por estas e todas as nossas transgressões, rogamos o Teu perdão. Seguros do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de pedir-Te que atendas às nossas petições. Dota os líderes de nosso país, estado e município com integridade e honra. Concede que os chefes de governos, especialmente do Rio Grande do Sul, considerem seu poder com
uma dádiva tua, e que o administre em benefício de todos. Neste momento, ó Deus, de forma especial, te pedimos por todos os idosos, enfermos e enlutados. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que tu fizeste por cada um dos teus filhos que vivem essas situações especiais. Colocamos diante do teu altar a Lisane Maria Roers, seu Darcilo Brandt, a Edith Iris Schuch, que pela tua graça já receberam alta e estão no cuidado dos seus queridos em seus lares. De forma especial, te pedimos pela Naitê Eduarda da Silva, o Ivo Althaus e o Astor da Silva. Cuida desses teus servos, desses teus filhos. Colocamos a vida desses nas tuas mãos. Te pedimos, Senhor, cuide e dirige tudo, que venham ao restabelecimento e o quanto antes possam estar diante do teu altar, te louvando e te adorando. E que possam servirem como bons administradores teus na igreja, na família e no mundo, diante de tudo que tu confiaste a eles. Conceda muito tempo ainda para esses teus filhos, se for o melhor e a tua vontade. Também, Senhor, nesse momento, de forma especial, te louvamos pelos aniversariantes desses dias e te rogamos os continues guardando e abençoando na tua graça e grande amor. De forma especial, ó Deus, neste momento queremos te louvar pelos jovens que estão no ensino confirmatório, na instrução de confirmandos do 2º ano aqui da Congregação Cristo. Esses jovens são dádivas muito preciosas que tu confiaste aos seus pais e também à tua igreja. Que nós possamos servir como bons administradores teus da melhor forma também diante dessas dádivas preciosas, para que eles possam, na ação de teu Santo Espírito, possam crescer na fé, também crescerem como teus instrumentos da tua administração, das dádivas confiadas, e muito especialmente do Evangelho no decorrer dos anos e da história destes teus filhos. Abençoe também as suas famílias, seus pais, seus irmãos. Senhor, abençoe, enfim, também essa tua congregação aqui reunida. Tu sabes das ansiedades, preocupações e sonhos que temos. Queremos crescer no que tu esperas de nós. Enfim, Senhor, ajuda-nos a exercermos boa administração dos dons que nos deste, a fim de trabalharmos pela expansão do teu reino e o bem-estar de todas as pessoas, confiantes de que irás ouvir nossas orações. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento da Santa Ceia. Ou seja, participam da Santa Ceia todos aqueles que são membros oficialmente, então, da IALB. E que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Conforme o costume da congregação, participam primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras, vindo pelo centro,
e retornando então pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Minha pátria, ó povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faze-o sempre defender. Guarde os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe com fulgor. Nos que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom te louvamos, Criador, nós pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor, glórias pois ao nome teu, por teu infinito amor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste.
façamos. Por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos, neste momento, falarmos com Deus em oração, em conjunto, conforme segue. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar de mais esse culto. Te pedimos que fortaleças a nossa fé dia a dia. Te pedimos que nos des força para amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Então a congregação pode se assentar um instante. O presidente se aproximou, então vamos lá. Com licença. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de eu fazer uma comunicação aqui do pastor, eu tenho uma comunicação a pedido dos moradores do prédio aqui ao lado, que é um prédio de apartamentos. Alguém colocou o seu carro na entrada da garagem. Então, quem puder, por gentileza, tem que retirar o carro ali, porque estão precisando entrar. Bom, e o pastor antes, ele se acusou, né? Felizmente ele se acusou. Dia 22 ele está de aniversário e se não o tivesse feito, eu o faria agora. Mas como uma pequena, um gesto de gratidão, uma pequena lembrança, nós como congregação queremos dar ao pastor, né? Antes de eu entregar o presente, nós vamos cantar. Contigo, Vini. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, o seu dia chegou, que o bom Deus te ajude, como sempre ajudou. Muito obrigado aí. Muito obrigado, gente. Um abraço aos demais aniversariantes desses dias aí também, gente. Deus continue guardando e abençoando a todos. E obrigado também pelo carinho aí de todos vocês aí. Bom, gente, então, sigam com Jesus e sigam bem. Não estarei à porta abraçando e cumprimentando vocês hoje, tá? Porque na sequência a gente segue aí com a reunião, um desafio aí com os pais e também alunos. Então, sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Sigam com Jesus. E em Jesus, vocês são excelentes administradores, bons administradores. Estão aprovados em administração. Isso é maravilhoso, nesta vida e para a eternidade. Sigam com Jesus e sigam bem. Tchau, tchau, gente.